GoCast no ar. Hoje para falar com Fábio Moraes, diretor executivo de competições da Federação Paulista de Futebol. Há mais de 10 anos ele trabalha com desenvolvimento, gestão, treinamento no futebol. Vamos saber mais sobre isso, hein? Porque vem aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a gente quer saber mais. Eu sou a jornalista Duda Strebes, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Deixa eu ver minha turma aqui. Luiz Henrique chegou correndo hoje para o nosso episódio, CEO da GoManage. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Prazer estar aqui com a presença do Fábio. Que maravilha! Luiz lá em Brasília, Norton Capel aqui em Porto Alegre comigo, jornalista, Gustavo aqui nos bastidores. E o Fábio, né, nosso entrevistado de hoje, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, Fábio? Boa tarde, Eduarda, Luiz, Norton, boa tarde a todos. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Muito obrigado, vai ser um prazer. Que legal. Bom, vamos lá. Eu fiquei curiosa para saber o que faz um diretor executivo de competições, porque pelas contas aqui, são cerca de 5.000 jogos por ano. Você tem experiência com grandes eventos, mas conta como é que é esse dia a dia, como é que você foi parar aí? Bom, como você já bem disse, assim, eu tive algumas experiências, né? Já trabalhei em alguns clubes, comecei como vários, né, formado em educação física, equipes de segunda divisão de torneios regionais, e aos poucos fui galgando em alguns clubes, passei pelo Curitiba, trabalhar na Eurocopa na Polônia, depois Copa do Mundo e Copa das Confederações, né? Fui trabalhar na CBF por um tempo, Desportivo Brasil, Atlético Mineiro, e acabei chegando aqui na Federação Paulista, né? Então, o diretor executivo de competições, ele permeia tanto a parte dos clubes, né? Então, essa interface com os clubes, quanto a organização das competições, né? É uma liderança de 10 departamentos, e aí são os departamentos que têm envolvimento direto com o jogo, né? Então, operação de jogo, infraestrutura, a tecnologia do VAR, futebol feminino, a arrecadação, a organização dos regulamentos, as ligas amadoras, a parte de organização dos projetos, das competições. Então, são 10 departamentos, né, que fazem com que esses quase 5.000 jogos aconteçam da melhor maneira possível, Eduardo. Eu não vou me segurar, a Duda perguntou, pô, quase 5.000 jogos, mas ele trabalhou na CBF, gente. O cara que se acostuma com o calendário da CBF, ele segura 5.000 jogos fácil, tranquilo, né? Fábio, você falou uma palavra aí, você falou projetos, e o nosso tema hoje tem muito a ver com a Copinha, né, como é chamada, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E esse é um projeto já bastante antigo, né? Nós estamos aí na edição número 54 da Copinha. Como está esse projeto, né? Como vocês avaliam esse projeto? O que nós esperamos da Copinha desse ano? Se há alguma novidade? E se vocês estão, né, satisfeitos e obtendo todos os resultados que este projeto esperava? Obrigado pela pergunta, Luiz. A Copa São Paulo, como você bem disse, está na edição número 54. A edição de 1969, né, a primeira, foi organizada pela prefeitura, assim como a Copinha Feminina, que está acontecendo agora, né, ela também está sendo organizada pela Federação Paulista em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E aí, desde 88, essa Copinha masculina é organizada pela Federação Paulista de Futebol exclusivamente. A gente tem diversos projetos que a gente utiliza a Copa São Paulo como uma vitrine, né, pensando em desenvolvimento, pensando na formação de todas as pessoas envolvidas na Copa São Paulo. Para esse ano, Luiz, Norton, Eduarda, a gente tem um projeto que a gente vai em todas as sedes para tratar e desenvolver as pessoas a respeito da manipulação de competições. Então, a gente está com um processo de capacitação aqui de células das pessoas que vão atuar nos jogos, os diretores do jogo, além da equipe própria da Federação Paulista, né? Nós vamos em todas as sedes para conversar com as comissões técnicas, com os atletas,
com os pais, com os empresários, divulgação de cartazes, alertando sobre todo esse problema que vive o mundo, especificamente o nosso país. Então, a gente utiliza sempre dessas possibilidades para ter alguns temas para trabalhar na Copa São Paulo, né? A gente já trabalhou sobre planejamento de carreira para os atletas, e esse ano especificamente é de manipulação de competições. Essa é a nossa grande novidade, Luiz. Fábio, é sensacional ficar sabendo isso, que tem essa preocupação, e a partir disso eu até queria trazer aqui alguns números aqui né, quando você fala de atletas. Eu fiz um cálculo aqui, Fábio, que eu posso estar enganado, mas são 128 times, e eu estou considerando que cada delegação tenha 19 jogadores. Eu vou botar essa média, né, os 11 titulares e mais um banco de reservas. Aí são 2.432 atletas envolvidos na Copinha. São 32 grupos, o total de 159 jogos. 30 cidades de São Paulo envolvidas nessa Copa São Paulo. São 53 times de São Paulo. Curiosamente, nenhum do Amapá, é o único estado do Brasil e Distrito Federal que não tem representação. Eu queria entender como é que é a logística para atender a todo esse mundo de pessoas, de cidades, e como é organizado, qual é o orçamento que vocês têm, qual é o critério para convidar os clubes, enfim, esse apanhado geral aí eu gostaria de te ouvir. Fábio, eu tô achando Maravilha, que eu Norton. vou ter que trabalhar contigo, hein? Tá muito estudado esse nome hoje. O dever de casa foi muito bem feito aí, Norton. Parabéns, viu? A gente tenta, Fábio, a gente tenta. Reforçando esses números, a Copa São Paulo, ela possibilita, né, são 25 na delegação, então chegam a 3.800 atletas, e são 355 jogos que acontecem em 24 dias, né? E a gente tem na sede de Guarulhos o Macapá, que é do Amapá. Ele está na sede de Guarulhos. Todos os estados são representados. Ela é tida como a maior competição de base do mundo, pela quantidade de clubes, pela abrangência, né, e por a gente fomentar o futebol no país inteiro. Várias competições regionais, vários campeonatos estaduais, eles se mobilizam para serem organizados porque o vencedor acaba indo para a Copa São Paulo, né? Então, nos estados mais afastados que precisam do desenvolvimento do futebol, a Copa São Paulo serve como um combustível para que eles se organizem, né? E de fato, a logística é extremamente complexa. A gente tem as 32 sedes espalhadas no estado inteiro, mas é um processo que é feito durante o ano, né? A gente vai capacitando as equipes de apoio, os diretores do jogo, processo de tutoria para acompanhar as pessoas e ajudá-las a se desenvolverem durante a competição. O nosso time da Federação Paulista, ele vai acompanhar em praticamente todas as sedes, também para garantir que cada área esteja atuando da melhor forma. As prefeituras são fundamentais nesse processo, né? Uma vez que a candidatura da sede ela se deve entre um clube, né, que representa a sede e a própria prefeitura. Então, a participação das prefeituras ela é extremamente importante. A gente vem nos últimos anos aumentando a procura. Então, graças a Deus, nesses últimos 2 anos, a gente tem muito mais sede, muito mais candidatura do que sede, o que facilita e melhora o nosso processo para elevar o nível da qualidade dos hotéis, né, dos restaurantes, dos centros de treinamento, dos estádios, né? É todo um protocolo que é feito, que a gente desenvolve desde fevereiro, março, para que chegue em outubro a gente tenha a garantia de que, de fato, foram as melhores sedes, que possuem a melhor estrutura para atender os clubes do país inteiro, Norton. Agora, Fábio, deixa eu puxar aqui para o meu lado, Copa Feminina, né? Porque ele já trouxe os números de lá, quero saber qual a avaliação que vocês fazem aí desse pontapé inicial tão importante, né, para as meninas nessa copinha, que eu sei que está na reta final, já são momentos aí de emoção, mas qual é a avaliação que vocês fazem desse novo projeto que é tão bacana para as meninas? Eduarda, poucas pessoas sabem, né, mas infelizmente as mulheres elas foram proibidas por lei de jogar futebol, né, durante a ditadura militar. Então elas eram presas se elas jogassem futebol. A gente está tentando resgatar, correr atrás de um problema que era estrutural,
e um dos nossos principais objetivos é trabalhar com futebol, não nem masculino nem feminino. É uma Federação Paulista de Futebol. E para isso a gente tem que fomentar o futebol de maneira para tratar de maneira igual, mas trazendo a equidade, não a igualdade. Ou seja, desenvolver quem precisa ser mais desenvolvido para que a gente consiga ter os mesmos direitos para todos. A Copinha Feminina, ela está sendo um sucesso. Convido a todos, afinal, já estamos na final no domingo, no Canindé, às 10h30 da manhã. A entrada é gratuita, né? Tem muitas surpresas legais que a gente não pode, infelizmente, ainda falar, mas é, conto com todos, com a presença de todos, né? Para a gente vai ser um prazer enorme. A Copinha Feminina, ela está sendo organizada também em parceria com a Prefeitura. São 4 sedes que só na cidade de São Paulo, né? Então, de novo, agradecer aos clubes, à Prefeitura que ajudaram a gente a organizar, mas vem sendo muito proveitoso, né? Oportunizar as meninas e as comissões técnicas que nunca tiveram uma oportunidade de ter uma competição organizada nesse contexto, numa época do ano que também já acabaram os calendários masculino e feminino do futebol profissional. Então, nosso intuito é envolver a comunidade para que esse produto seja cada vez mais solidificado nessa época do ano, Eduardo. Que legal. Ô, Luiz, só vou fazer uma observação aqui. A gente está gravando esse episódio antes da final. Então, quando entrar no ar, já vai estar rolando o campeão. Mas fica o convite aí para as próximas copinhas e para que acompanhe e incentive também o nosso futebol feminino, Luiz. Não, legal. O, até um depoimento, né, que eu vou colocar aqui. Ontem eu recebi no meu escritório aqui um amigo, e é um presidente de um clube de futebol profissional, que disputa a Copinha, vai disputar a Copinha de 2024. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, cara, me dá um. Amanhã nós vamos entrevistar o Fábio, né, que é o diretor executivo de competições da Federação Paulista, está envolvido diretamente com a Copinha. Cara, me dá uma bronca, velho. Me arruma uma crítica. Fala uma coisa que tu não gosta. Eu quero colocar o Fábio no. Né, deixar ele numa situação difícil. Me diz uma coisa ruim. Ele falou assim, Luiz, não tem. Não tem coisa ruim, cara. É espetacular. Ele só fez elogios à organização da Copinha. Estou me referindo à Sociedade Esportiva do Gama, aqui do DF, que disputa quase que todos os anos. E ele falou assim, cara, é espetacular, desde do evento do sorteio das chaves. Ele disse, pô, parece sorteio de Copa do Mundo, né? Num lugar super bacana, uma festa enorme, quer dizer, pô, valorizam demais a competição. E uma coisa, Norton, aqui que tu falou da questão do orçamento, ninguém gasta nada, isso aí tudo é bancado pela Federação Paulista. E tu não citou aqui o custo disso tudo, mas eu imagino que tenha. Quais são as pessoas envolvidas, né? Porque tem transmissão dos jogos, tem patrocinadores. Qual é o propósito da federação com este projeto? Porque isso também é um negócio. A federação não faria isso, a federação é paulista, não faria isso para o Brasil inteiro, né? Tendo custos ou tendo prejuízo. Né? Tendo custo, evidentemente que sim, mas tendo prejuízo. Né? Da onde sai esse orçamento? Porque ele é pesado, é muita gente, é muito time, é muita alimentação, é muito transporte. Né? De onde é que sai essa grana toda para que esse projeto seja sustentável? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, é óbvio que somos a Federação Paulista de Futebol, mas a gente quer desenvolver o futebol no país, né? E não adianta, a gente sempre vai buscar, agradece muito os elogios, mas a gente sempre vai buscar fazer melhor, né? E fazer diferente. E a gente, de novo, conta muito com o apoio das prefeituras, né? As prefeituras possuem termos de compromisso que assinam para dar um suporte logístico, essa parte de hotelaria, de restaurantes, não é tratado só pela Federação Paulista, também existe essa parceria com as prefeituras e com os clubes, né, para que a gente consiga ter toda essa capilaridade da Copa São Paulo. E a gente pensa, aí eu trago alguns exemplos de quando eu estive em clubes, né? Então eu tive a oportunidade de estar em clubes de muita expressão, em clubes
organizados, em clubes de pouca expressão. E quando você vai na Copa São Paulo e tem uma experiência de atletas, né, de 18 anos, 17 anos, que pegaram ônibus e ficaram 3 dias para chegar no estado de São Paulo e jogam contra um clube de expressão, você está ajudando a desenvolver o futebol como um todo, inclusive dos seus atletas de clube de grande expressão, para você conseguir mostrar o que de fato é uma realidade no Brasil inteiro e que eles são privilegiados. Então, esse processo educacional na formação dos clubes, dos filiados de São Paulo, para a gente é de extrema importância. Fábio, só para esclarecer o ponto aí que o Luiz trouxe, o custo dos clubes é chegar na cidade sede. Nem isso, o transporte é pago pelos clubes ou não? Transporte para chegar. O clube que não é do estado, ele precisa chegar no estado. E aí a responsabilidade da sede de buscá-lo ao aeroporto mais próximo e levá-lo até a sede. E aí, se o clube ele vai avançando nas fases e precisa mudar de sede, é responsabilidade também da outra sede buscá-lo na sede anterior e levá-lo para a sua própria próxima sede. Então, o custo do clube, dos 128 clubes participantes, é apenas chegar nas suas sedes e depois alojamento e alimentação é por conta da Federação Paulista e das cidades conveniadas. É isso? Para 25 participantes. Para 25 participantes. E aí qualquer extra é responsabilidade do clube. Perfeito. Fábio, a questão, a Copa São Paulo está muito no imaginário do torcedor, pela grande quantidade de talentos e atletas de renome que ela revela. Aí eu te pergunto, hoje nós estamos com 128 clubes. Alguns fazem uma crítica, né? O Luiz até contou a história aí do presidente do Gama. Alguns veem que a Copa ficou grande demais, acham que ela perdeu um pouco do caráter técnico. Ela chegou no seu limite nesses 128 ou ainda há uma perspectiva de crescimento? Ou qual é a avaliação técnica que vocês fazem da qualidade hoje das disputas dos jogos da Copa São Paulo nesse número? Norton, eu entendo que o produto Copa São Paulo ele está num processo muito interessante e os jogos, ao meu ver, eles ainda estão no nível técnico muito satisfatório. A gente percebe equipes que viajam e não são tão tradicionais e conseguem uma classificação histórica em grupos que possuem clubes até que já foram campeões da Copa São Paulo. Então isso mostra um equilíbrio técnico. Enquanto houver equilíbrio técnico na competição como um todo, e aí a gente faz os estudos de competitividade, tem publicação científica que diz respeito ao que se considera uma competição desnivelada tecnicamente ou não. Então, existe um estudo por trás disso, para a organização da tabela, para a organização da quantidade de equipes, e a gente ainda entende que a competição ainda é um sucesso de nível técnico para ser mantida para esse ano. E a gurizada tá animada para isso? Porque antes, assim, é que nem o Norton diz, né? Antes da Copa São Paulo, a gente sabia já, o fulano começou lá na Copa São Paulo, Ronaldinho, o Daniel Carvalho, a gente tinha nomes assim que vinham muito forte, né? Que faziam parte da história. A galera ainda leva a sério isso, porque hoje a gente vê um outro momento de, eu quero jogar na Europa. Parece que o garoto já sonha em sair, primeira coisa, né? Antes mesmo de se destacar. O que vocês percebem aí mais de pertinho? Eduarda, a gente percebe assim, obviamente o mundo hoje é mais globalizado, então todas as pessoas possuem mais acesso a mais informações, e com isso gera um aumento de expectativas em qualquer tipo de profissão. Quando a gente fala de jovens e adolescentes, isso não é diferente. Porém, a gente também percebe que os atletas que passam pelo processo de formação e nesse processo de formação a Copa São Paulo está inserida, eles têm uma possibilidade de chegar mais maduros em oportunidades no futebol profissional. Porque, assim, o processo de formação das categorias de base, ele é muito similar ao processo da formação de uma escola tradicional, né? Existem pessoas que podem fazer um Enem, um vestibular com 16 anos e podem ir muito bem e vão se dar super bem na universidade. Mas o conteúdo que é entregue para esses adolescentes no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ele é muito importante.
A gente entende que no futebol é a mesma coisa. Você tem conteúdos e tem experiências para os atletas de 18, 19, 20 anos que são muito importantes para a formação dele como cidadão, como ser humano, para além de a parte competitiva dele, saber como lidar em jogos, né, que você tem pouco tempo de descanso, precisa se alimentar bem, precisa dormir bem. Então é todo um processo educativo que vai para além do jogo e que a Copa São Paulo permite, diferente das competições tradicionais que acontecem durante o ano, Eduardo. Aqui eu até complemento a conversa que eu tive com o presidente, né, do Gama, porque foi um ponto que tu falasse aí, Fábio, que ele citou também. Jogadores que passam pela Copa São Paulo, eles se apresentam mais cascudos, foi exatamente isso que ele disse, no time profissional. E outra coisa, Duda, né, em cima da pergunta que tu fez, aí eu sou testemunho, porque eu dei um apoio ao Gama no final do ano passado e começo desse ano, e eu presenciei justamente a delegação do Gama, né, quando eles estavam formando a delegação para a Copa São Paulo deste ano, e a expectativa da garotada é doida, eles ficam num nervosismo, porque tem ali, pô, são só 25, então não vai todo mundo, todos querem muito jogar a Copa São Paulo, né? Eu até imagino que talvez para clubes de maior tradição, né, de clubes maiores, né, talvez não seja tanto assim, talvez a expectativa do garoto seja fazer a pré-temporada com um time profissional, não, mas para esses clubes de menor tradição, é um grandioso evento, né? Super, super interessante, muito legal. Você falou aí da questão da formação, né, de jogadores, e era uma questão que eu coloquei aqui, né? Eventos paralelos durante a Copa São Paulo para a formação de profissionais, de cidadãos, de atletas, né? Não sei se isso ocorre, ou deixo como sugestão, palestras, porque a gente sabe, o futebol brasileiro hoje, o jogador brasileiro, no meu entender, é um pouco indisciplinado, né? É um pouco marrento. Então, assim, a gente precisa, além de formar bons jogadores, e a Copa São Paulo são meninos, né? Formar cidadão, em primeiro lugar cidadão, depois atleta, para que ele seja um bom profissional. Faz parte da escola, né? E nesse sentido, o que rola, Fábio? Luiz, muito obrigado pela pergunta. Como eu já bem disse da parte da manipulação de competições, uma ação específica para a formação dos gestores que estarão na Copa São Paulo, que a gente vai entregar alguns documentos relacionados à certificação de clube formador, né? Hoje, o clube formador é como se fosse um certificado que a CBF entrega para clubes que entregam um certo tipo de documentação que caracterizam eles como próprios para um processo de formação adequado dos jovens. E a gente vai dar algumas orientações durante a Copa São Paulo para os gestores, e não só do estado de São Paulo, e sim para todos que estarão presentes. No ano passado, a gente fez algumas palestras relacionadas ao processo de transição de carreira, sobre arbitragem e sobre anabolizantes também. Então, a gente sempre foca também em algumas ações específicas para a formação das comissões técnicas e dos atletas. Uma ação que acontece bastante em parceria com as prefeituras é que a gente sugere que eles organizem congressos de formação que traga a comunidade, que traga a universidade e convidem as sedes mais próximas para que esse congresso aconteça. Então, por exemplo, quando eu era gerente de futebol no Desportivo Brasil e era uma sede da Copa São Paulo, a gente organizou um congresso que trazia as 4 sedes mais próximas e cada clube falava de algum aspecto interessante para trocar a experiência com o outro. Então, por exemplo, um clube do Norte, ele falava sobre o processo dele de captação, como ele captava atletas. Aí tinha um outro clube que era do Sul, que falava sobre a gestão financeira. Um outro clube, nós especificamente falamos lá no Desportivo Brasil, de clube formador. A importância, inclusive jurídica, de você, como um clube que tem categoria de base, de buscar o certificado de clube formador e o que isso acarreta positivamente para você como clube. Então, esses eventos e congressos a gente estimula e apoia as prefeituras a organizarem durante a Copa São Paulo, Luiz.
Fábio, você fez uma referência muito importante a essa questão, né, do ensinamento ou do alerta sobre a questão da manipulação de resultados e falasse também da questão dos empresários e agora entrou na questão dos clubes formadores. É comum ver na Copa São Paulo alguns clubes, alguns nomes que até são desconhecidos, né, do público em geral, nomes curiosos que surgem. Como é o critério para a participação desses clubes que, digamos assim, você até usou o termo formador, que é um clube de empresários, que ele só tem o objetivo de formar. Qual é o critério para ele participar? E aí eu já vou aproveitar para fazer a seguinte pergunta. Eu estava vendo aqui e eu fui mal na minha preparação, tá? Porque eu errei ali a quantidade de jogos, porque eu calculei errado aqui, eu não sou bom em matemática. Tanto é que o Tava Fábio indo teve que me, tão bem, já tinha uma o vaga Fábio, lá agora. o É, Fábio teve que me não, corrigir, né? Então, a formação dele é humanas, não tem nada a é ver com humanas, matemática. Erra, conta pra exatamente, caramba. exatamente. Então, além dessa questão, porque eu estava vendo aqui, eu errei também na questão do Amapá, que não tinha representante, mas eu tenho uma curiosidade. Santa Catarina, e é uma curiosidade, não é uma crítica, tem 5 representantes, se eu também não estiver enganado. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que tradicionalmente tem uma força maior no futebol, tem 4. Explica um pouco para nós o critério aí para a escolha desses 128 participantes. Ah, Norton, obrigado. A gente, na realidade, os participantes, eles vêm de indicações, né, das próprias federações. Então, cada federação tem a sua própria forma, né, de enviar para a gente. A federação, ela faz a conversa com as federações. E aí, obviamente, a gente conversa com a CBF, que é a entidade acima, que conversa com a Conmebol, que conversa com a FIFA. Então, esse processo, né, de envio e indicação dos clubes, a gente recebe diretamente, né, das federações. Então, é sempre um processo que a gente não as federações têm autonomia, né, para enviar para a gente os clubes que vão participar da Copa São Paulo. Fábio, eu não sou Mas boa só um de pouquinho, saber. Duda. Mas por que 5 para Santa Catarina e 4 para Rio Grande do Sul? A quantidade de vagas por estado, quem Luiz, é que define? Quem é que define? então, é um processo histórico, né, da Federação Paulista, que a gente sempre considera todo um processo de formação dos clubes, de formação das federações, para aí sim, quando há o convite, há o pedido das federações, esses pedidos são estudados. Luiz? Fiquei até nervosa aqui, porque eu ia dizer que eu não sou tão boa em matemática como o Norton, mas eu vi algo bem interessante ali sobre diretor de jogo, que vocês buscam, né, aprimorar essas habilidades para melhorar a experiência de clubes. A gente sabe que o clube pensa só nele, né? Então, assim, o erro da arbitragem, que não tô nem aí pro coleguinha, quando é com você, você sente, reclama, põe, né, a bronca e tal. Como administrar isso e como melhorar essa experiência dos clubes? Como é que é esse curso aí que eu fiquei curiosa para saber? Eduardo, obrigado. A gente tem por volta de 110 diretores do jogo que são responsáveis por organizar todos os protocolos da partida, né, desde a chegada dos clubes, o countdown, né, que é a contagem do tempo para fazer com que tudo aconteça de maneira pontual. E tivemos agora em novembro uma capacitação presencial com todos esses mais de 100, são homens e mulheres, para além da equipe de apoio, que são os responsáveis por controlar o acesso, as pessoas que controlam as credenciais, que também são de responsabilidade, né, da organização da Federação Paulista. Os diretores do jogo eles tiveram uma capacitação de 2 dias com representantes da Comebol, né, com pessoas dos órgãos públicos, Polícia Militar. Trabalha-se sobre o controle também de prevenção de segurança, manipulação de resultados de competições. A gente tenta sempre buscar um fomento para os clubes para que, como você bem disse, a melhora do espetáculo do lado externo do campo aconteça para os torcedores, né, para toda a comunidade, e dentro de campo que as pessoas estejam capacitadas
para executar da melhor maneira possível o espetáculo. As diretoras e os diretores do jogo, eles possuem essa capacitação de maneira constante, semanal, temos reuniões para desenvolvimento de talentos, né? E tem uma tutoria, que são 10 pessoas, 10 diretores e diretoras do jogo com experiências nacionais e internacionais, que são responsáveis por auxiliar no desenvolvimento de habilidades, de comportamentos, de soft skills de todos esses 110 diretores do jogo. Que legal. E qual é a maior bronca aí, hein? Desculpa, Norton, só Não, fiquei não, e curiosa para depois saber o eu que vou que o bicho pega aproveitar. aí. O que que tem que melhorar mais, assim? Qual é a maior bronca? Na realidade, Eduardo, o nosso desafio é a padronização do serviço. A gente tem que garantir que todos os jogos tenham a mesma qualidade. Então, o nosso desafio, né, pensando numa competição de tiro curto, que são 24 dias, 355 jogos, é fazer com que a diferença de entrega seja a menor possível entre um jogo e um outro, entre uma sede e outra. Esse é o nosso desafio, Eduardo. Fábio, agora você falou o número certo, 355 jogos. E agora eu vou levar esse número por um bom tempo. É, 355 jogos, jamais vou esquecer. Mas a respeito da arbitragem, como é a preparação para os árbitros? Também tem na Copa São Paulo essa questão de, digamos assim, a preparação de futuros juízes? Qual é o número de juízes né, bandeirinha, auxiliar, enfim, aptos a fazer essa competição? Que tipo de formação tem? Qual é o nível que estão esses árbitros? Não tem VAR, ainda é o futebol raiz. Como é essa parte da arbitragem? Que a Eduarda lembrou bem, né? Quando o juiz ajuda, a gente está feliz. Quando é contra, a gente fica indignado. Norton, a gente tem no regulamento a previsão de VAR a partir das quartas de final. Então, poderá ter VAR a partir das quartas de final. Na edição 2023, a gente teve VAR nas semifinais e na final. A gente entende que é muito importante para o produto, a qualidade técnica é muito alta e a gente entende que é de suma importância ter essa tecnologia. Existe um processo de formação continuada para arbitragem, e os árbitros, eles inclusive estão numa pré-temporada da arbitragem agora no dia 15 de dezembro, se preparando de fato para trabalhar na Copa São Paulo, né? Então, existe sim, a federação ela se preocupa bastante, é um trabalho contínuo, né? Hoje temos como presidente da comissão de arbitragem o Patrício, né, que está trazendo novas ideias, de fato, para a gente cada vez mais desenvolver e aprimorar o departamento de arbitragem, que, óbvio, quanto melhor e mais bem preparados estiverem, melhor vai ser o espetáculo, assim como o diretor do jogo, que é o que a gente se preocupa. Quantos seriam os juízes? Só a gente tens uma ideia de quantos são o total ou de quantos tem capacitados para os jogos ou não? Se não tiver, sem problema. Norton, eu não tenho essa informação, Tá, infelizmente. Eu tá. vou anotar aqui, depois eu até posso passar para você junto com o Lucas, Não, mas tranquilo. não tenho, tá? Tá. O Norton fica de dever de casa para o Norton. Ele calcula, Norton, são tantos árbitros para cá, Cuidado com o número, Norton. para O cada problema é que eu oito, vou. tantos árbitros para cada 8 times, multiplicado pelo número de jogos que esse time atua. Tu vai saber o número de árbitros, fica O problema é que tranquilo. eu vou errar, Luiz. O problema é que eu vou errar. É melhor o Fábio me dar essa informação do que eu. Mas eu achei. Essa era uma questão, né, que eu ia colocar dos árbitros, né? Excelente ponto esse que o Norton puxou. São árbitros que já atuam no futebol profissional, claro que sim, né? Alguns, claro que sim, mas também é uma vitrine, é uma escola para novos árbitros. Sim, Luiz, obrigado também pela pergunta, porque a gente entende que o desenvolvimento dos árbitros é um dos principais pontos da Federação Paulista, né? A gente precisa entregar bons prestadores de serviço para os jogos, para os clubes, e dentre eles enquadram-se aí os árbitros. Então, sim, temos árbitros que atuam no futebol profissional, mas também é uma vitrine, como você bem disse,
para a gente enxergar novos talentos. A gente tem casos, né, de árbitros que foram se destacando durante a Copa São Paulo e foram evoluindo em suas oportunidades durante o ano. É, Todos os profissionais, Luiz, Eduardo, Norton, a gente entende que todos os profissionais que trabalham nas suas respectivas áreas numa Copa São Paulo devem utilizar a Copa São Paulo como uma vitrine, sim, porque ela é, de novo, a competição mais importante do futebol mundial, das categorias de base, e serve como um parâmetro para o seu processo de evolução na carreira em qualquer área, Luiz. Juntando as perguntas do Luiz e do Norton, podemos ter esperança para o Brasileirão? Claro que levando em conta que isso existe também, essa prática de treinamento e profissionalização dos árbitros em outras regiões do Brasil, porque me parece que está tudo certo aí em São Paulo, né? Que bom que isso existe, mas como é nas outras regiões do Brasil, tu sabe nos dizer, para que a gente tenha essa igualdade numa condição de jogo como você gosta? Eduarda, a gente sabe do trabalho aqui da Federação Paulista, né, que é constante, sempre, de novo, procurando fazer mais, procurando fazer melhor e procurando fazer diferente. É, e esse trabalho ele precisa ser constante, um trabalho que precisa acontecer durante o ano, o acompanhamento do árbitro que se destaca numa Copa São Paulo, ele tem que ser durante o ano inteiro, o que às vezes teve algum problema, ele tem que ser acompanhado durante o ano inteiro também, assim como o diretor do jogo, assim como a equipe de apoio, assim como todos os prestadores de serviço. Então, é um trabalho que a gente tem que segmentar dentro da Federação Paulista para garantir que esse acompanhamento aconteça, Eduardo. Fábio, eu espero não errar esse número, eu agora estou preocupadíssimo, mas nas 53 edições da Copa São Paulo, da qual eu sou um fã, eu torço, eu fico nervoso com a Copa São Paulo. Aliás, sofri muito na Copa São Paulo feminina com a eliminação do Internacional nos pênaltis de forma dramática. Não Que acho jogo, hein, Norton? cruel? Que jogo, forma cruel o Internacional foi eliminado. Mas voltando à Copa São Paulo de futebol masculino. São 53 edições e 14 campeões, entre os quais o Orgulho Internacional, pentacampeão da Copa São Paulo. E a Copa São Paulo tem uma tradição de fechar a competição no Pacaembu. O Pacaembu passa por uma grande reforma, mas, pelo que eu li, vai ser liberado parcialmente para poder fazer a final da Copa São Paulo dia 25 de janeiro, que é a data de aniversário de São Paulo. Como se conseguiu isso, Fábio? A importância do Pacaembu como uma marca da Copa São Paulo, da cidade de São Paulo, a importância disso, qual é a capacidade de público que vai estar disponível, enfim, eu queria um pouco dessa relação do Pacaembu com a Copa São Paulo. Norton, muito obrigado. A gente, na realidade, o Pacaembu ele é um ícone do futebol nacional, né? Ele já comportou jogos históricos de Copa São Paulo e jogos históricos de todas as competições que acontecem no país. É, a gente poder, aos poucos, ter a retomada do estádio como um dos ícones do desenvolvimento do futebol para a sociedade é muito importante. E sim, a decisão, né, o que temos é que a decisão vai acontecer no Pacaembu. A gente tem essa previsão para a final da Copa São Paulo, tá? Estamos em conversas, a gente vai saber ao certo mais informações, mas a previsão é que a final aconteça sim no Pacaembu. O Fábio, deixa eu te fazer assim, você percebe claramente, eu acredito que muitos clubes, né, muitos times chegam lá com a intenção de ganhar a Copa São Paulo, principalmente clubes maiores. Mas para muitos clubes, o principal objetivo da participação na Copa São Paulo é negócio. É negócio. E a gente sabe que uma das maiores presenças na Copa São Paulo são de empresários, né? Observando jogadores, observando meninos, né? Até porque é muito fácil, né? Nessa idade de cooptar ou captar essa garotada para jogar num outro lugar, né? Esse ambiente é um ambiente de bastante negócio, né? Acredito até que talvez pela maioria dos participantes, mas, e claro que tem os clubes maiores cujo interesse é ganhar a competição.
mas esse é um ambiente também de muita negociação, né? Sim, Luiz. Muitos clubes eles entram na Copa São Paulo com um time com o objetivo que o time seja exposto, né, para negócio. É a forma, é a chance que o atleta tem de ter uma oportunidade melhor. Tem vários clubes de fora que acompanham a Copa São Paulo com observadores in loco nos estádios, né, para que de fato tenham essa proximidade nas primeiras rodadas, né. É um mercado que fica inflacionado durante a Copa São Paulo pela demanda, né, e pela procura. Então, de fato, a maioria dos clubes vem com o interesse sim de fazer negócio e ele acontece. Ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com o assédio, a manipulação de competições, que também, infelizmente, acontece. Por isso que a gente vai entrar de maneira muito firme, né, todos os jogos sendo monitorados e com divulgação muito forte nos estádios, com cartazes, né, nos hotéis, com cartazes, para além também da capacitação, né, dos clubes, dos presidentes, dos gestores, das comissões técnicas, porque também é uma realidade em todas as competições, não seria diferente na Copa São Paulo, Luiz. Agora, como se É, faz esse controle? Deve ser difícil. Então, a gente tem a parte da conscientização e como todos os jogos são transmitidos, a gente tem um monitoramento através de uma empresa, né? Essa empresa, ela faz o monitoramento no mundo inteiro e ela acompanha os processos através de inteligência artificial e levanta bandeiras de apostas que podem ser é, que são diferentes do comum. Essas apostas que são diferentes do comum, elas entram num processo mais afunilado de acompanhamento e a investigação assim acontece. essa, essa questão do assédio é uma preocupação, né? O clube daqui que eu citei, né, o Gama, eu lembro que quando eles foram viajar, quem acompanhou a delegação foi o primeiro vice-presidente do clube, e ele foi muito bem orientado. Cara, blinda, blinda, não deixa solto, não deixa chegar qualquer um, porque eu acho que é um ambiente de negócio, mas não é um ambiente de negócio totalmente sadio, porque não está ali ninguém para contratar, para pagar uma multa rescisória. Não, não, não. Está ali muita gente para ter vantagem. Olha, esse cara vem para cá, cara, vem para cá o objetivo ali muitas vezes é levar o jogador gratuitamente. Então, a palavra é assédio mesmo, e a gente tem que ter cuidado, porque essa é uma preocupação e não é legal, né? De jeito nenhum isso. De fato, Luiz, a gente precisa se preocupar. Eu acho que a melhor forma é, de novo, que tenhamos agentes capacitados para acompanhar em loco, né? E se a gente capacita os gestores dos clubes, se a gente capacita as comissões técnicas dos clubes, isso a gente começa a ter uma facilidade maior em encontrar possíveis aliciadores. Até porque a Copa São Paulo é uma super vitrine, né, Luiz? É uma baita vitrine para esses jovens. Que bom que se aproveite ao máximo isso, né? E não se perca com outras coisas envolvidas. E é um campeonato, né, que eu acho que o Fábio citou isso, né? A ocasião em que ele ocorre, né? O profissional tá de férias, está de pré-temporada, então assim isso preenche o calendário para que a gente tenha futebol também nessa época que está todo mundo só treinando. Tem uma coisa, eu citei, né, daqueles clubes que têm como propósito talvez buscar negócios na Copa São Paulo, mas tem os que querem efetivamente ganhar a Copa São Paulo. E uma curiosidade, né, coincidência, ou porque ou mostra como esse clube está agindo, né? Quem é o campeão brasileiro dos últimos 2 anos? Profissional, é o Palmeiras. E na Copa São Paulo, nós temos um bicampeão que é o Palmeiras. Então, assim, é um clube que está mostrando claramente um trabalho que vem desde a sua base, ganhando nas categorias de base, ganhando no futebol profissional, e claramente é um que leva a Copa São Paulo muito a sério. Luiz, e aí, assim, essa é até uma matemática interessante, né? Porque se você tem uma equipe
com um trabalho muito bem feito de categorias de base, e você encerra um ciclo de formação com seus atletas de 20 anos, com vários em possibilidade de entrar no seu plantel do futebol profissional, isso significa que você vai precisar de contratar menos atletas para o seu plantel do futebol profissional. Um atleta que sobe da categoria de base custa muito menos do que um atleta mais experiente que daqui a pouco vai te servir para ser o seu plano B ou o seu plano C. Então, para além de oportunizar uma cultura de formação do seu atleta que vai chegar a um futebol profissional, você também consegue trabalhar essa sustentabilidade financeira, garantindo um aporte melhor e mais eficiente para a organização do seu plantel. Perfeito. Luiz, o Fábio falou de matemática. Eu não sei se foi esse o problema, mas eu sei que Norton Não, caiu. eu acho, eu acho que quando o Fábio citou matemática pela terceira vez, Ele fugiu. Sumiu, Não foi nada desapareceu. pessoal, tá? Né? Pô, gente, só vou agradecer então o Não, Fábio, né? sabe o que é, Duda? É que disseram para o Norton que ele tem que pagar a internet do escritório da Aí não casa prestou a dele matemática. no 10º dia útil. E ele fez as contas e acha que o 10º dia útil é amanhã, cortaram o negócio dele. Não tem Já jeito. era. Caiu, Já mas foi era. muito legal o nosso bate-papo aqui. Só vou agradecer ao Fábio aí pelo teu tempo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por acreditar nessa gurizada aí. Eu super acredito também. A gente aposta sempre em formação, educação. Acho que esse é o caminho, né? Que possamos olhar cada vez mais para a Copa São Paulo aí, que já é uma tradição, né? É isso, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, dessa competição que é tão gostosa de organizar, é tão gostosa de jogar, né? A gente trabalha com sonhos, então é uma responsabilidade muito grande, né, de clubes que passam Réveillon longe das famílias, dentro do centro de treinamento ou viajando para a Copa São Paulo. Mas é por isso, a gente está preocupado com as pessoas que estão na Copa São Paulo e não com um produto Copa São Paulo. Por isso que a gente quer buscar cada vez mais evoluir nesse aspecto, Eduardo. Só tenho a agradecer. Ô, Que legal. Fábio, eu já fui dirigente de futebol e eu concordo com aqueles que dizem, olha, o futebol de base o maior objetivo não é ser campeão. Né? Os clubes não têm que ser, eles não têm que buscar o título das categorias do sub-15, 17, 20. Não é esse o objetivo. O objetivo das categorias de base é formar cidadãos, como eu falei, atletas e profissionais, né? E que eles possam chegar no profissional e aí sim exercer a sua profissão, e desenvolver a sua carreira. Dizendo isso, né, eu acho que vale a mesma coisa para a Copa São Paulo. Eu também tenho orgulho dos 5 títulos que o Inter tem, tenho muito orgulho dos títulos que o nosso rival não tem, né? Mas até o Palmeiras já ganhou a copinha, que era um meme, né? O Palmeiras não tem copinha, o Palmeiras já tem 2 copinhas, né? E tem gente que até hoje não tem. Mas tirando essa brincadeira, né? Eu concordo que o propósito da Copa São Paulo não é que o time chegue ali e seja campeão. Eu acho que o propósito é exatamente isso que vocês estão fazendo, né? E que tu citou em vários momentos aqui do episódio. Desenvolvimento de profissionais de todas as áreas, desenvolvimento de árbitros, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de jogadores, melhorar o futebol brasileiro. Esse, para mim, e acho que tu expressasse isso também, é o maior propósito e o maior legado que a Copa São Paulo pode deixar. E não é à toa que é um projeto que todos gostam, todos admiram e que está na sua edição número 54. Parabéns e te agradeço aí a participação aqui conosco. Obrigado, Luiz. Obrigado de verdade. Um combustível muito bom para a gente ouvir de diversas pessoas que amam futebol como a gente e que trabalham com futebol como a gente, mas de locais diferentes. Todo esse carinho que a Copa São Paulo tem e que a gente também já percebe na Copinha Feminina, sem diferença de gênero algum. Então isso para a gente é um orgulho enorme e aumenta de novo a nossa responsabilidade. Convidamos assim para que todos tenham a oportunidade de ir aos estádios também durante a Copa São Paulo, porque é muito gostoso você ir no interior, acompanhar como é a cultura da cidade em Copa São Paulo, né?
Se vocês já tiveram a oportunidade, vocês vão poder falar, se não, o convite está feito, né? São 32 sedes para vocês escolherem e a gente convida para que possam também ter essa experiência em loco, porque é muito gostoso. Só tenho a agradecer em nome da federação. Muito obrigada, Fábio. Feliz da vida, porque tem copinha feminina agora também. Vem, mulherada, vambora! Gente, esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast, GoManage. Toda terça tem episódios legais demais, como esse que você assistiu hoje, combinado?